Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sonho em Foco. Sou Valéria Giolo, sou psicóloga junguiana. No último podcast que eu fiz, eu falei sobre, nós conversamos sobre a importância da mitologia, dos mitos e dos contos de fadas na clínica junguiana. E após isso, eu recebi muitas perguntas sobre como realmente trabalhar na prática, né? Como que a gente coloca na prática isso, a utilização dos mitos. E então, por isso, nesse nosso episódio de hoje, eu vou trazer um exemplo bem específico para a gente exercitar isso, para a gente entender melhor de como que a gente traz a mitologia e trabalha os mitos na clínica. Eu escolhi um mito que ele é muito recorrente na clínica, né, que é o materno. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Deméter e Perséfone, né, que eles trazem esta relação de mães, né, de mãe e filho, das mães e dos filhos aí. Então, e por que, né, que a gente trabalha esses mitos? Então, pensando na Deméter e na Perséfone, porque o mito, cada mito, ele traz um campo de força, né? Então, Deméter e Perséfone, elas não são personagens, elas são estruturas psíquicas vivas, né, que elas atravessam temas como perda, como separação, amadurecimento, luto, dependência. Então, esse mito, ele vai aparecer muito no consultório. E como que eles aparecem no consultório para gente? Eles aparecem com mães que não conseguem permitir o crescimento dos filhos, filhas que não conseguem sair da órbita, né, psíquica da mãe, do materno, clientes aprisionados entre a infância e a vida adulta, aqueles clientes que não conseguem adultecer. eh, então, transição, mudança, tudo que envolve esse contexto, né, está relacionado ao mito da maternidade. Então, quando a gente traz o mito da história, né, da Perséfone com a mãe, com a Deméter, a gente consegue ir fazendo essas pontes para que o cliente entenda, ele consiga acessar isso que ele está vivenciando. Então, a mitologia, ela vai permitir que a clínica toque esse conteúdo, né, no cliente. Então, como contar, né? Como que a gente faz? A gente conta o mito para o cliente, mas não de forma literal, de forma simbólica. Então, a gente traz o mito, a gente conta, né, que o mito fala da história de uma mãe, que é a Deméter, que ela é a deusa da fertilidade, da maternidade, conta a história da sua filha, da Perséfone, que ela foi raptada pelo deus Hades, né, que é o deus do submundo, né, do subterrâneo, lá da região dos mortos. A gente vai contar o que acontece com esta deusa, que no caso do mito, né, a deusa enlouquece, ela, por conta da dor, da perda, né, da separação da filha, que ela vaga todo o planeta em busca desta filha, que ela deprime e por conta disso, né, todo o planeta Terra ele se torna infértil no período em que ela está separada desta filha. E que após muito sofrimento, então Zeus vai lá negociar um acordo lá com Hades para ele devolver a filha para a mãe. Então, como ocorre este acordo, como que eles processam isso lá juntos, o retorno desta filha para esta mãe. Então, nós vamos contando o mito para o cliente. É, mas assim, o mito ele não é sobre, não é o literal do mito, né? A gente não está falando sobre o sequestro de uma filha literalmente. A gente está falando, né, sobre essa passagem psíquica, né, do adolescente para o adulto, do filho, né, para o adulto, sobre a impossibilidade da gente eternizar a inocência de um indivíduo, sobre o medo dessa mudança, sobre o medo de assumir responsabilidades, sobre a dor de uma mãe de deixar um filho ir, de deixar um filho viver a vida adulta, né, de todas essas mudanças que acontecem, da separação entre mãe e filho. Então, é disso que o mito trata. E a gente vai olhar e a gente vai trazer esses elementos, né? Então, o mito, ele simboliza esses processos de iniciação, né, da vida, da transição de uma vida que é da vida, né, da criança, do adolescente para o adulto, dessas mudanças que ocorrem, dessa separação entre mãe e filho, da dificuldade muitas vezes que as mães têm de deixar os filhos crescerem, de deixarem os filhos partirem, seguirem para a vida, do medo dos filhos de fazerem também esta travessia. Então a gente conta o mito e vai fazendo esses paralelos simbólicos para o cliente.
né. Então a gente vai fazendo essa troca, então o que que ele entendeu disso, o que que ele percebeu nesse mito, onde ele se reconhece no mito, isso é muito importante, né. Quando a gente conta um mito, a gente pergunta para ele onde ele se reconheceu no mito, onde aquilo fez sentido para ele, onde aquilo tocou dentro dele. E quando ele passa a se reconhecer no mito, ele vai fazendo, né, essa conexão, essa ponte, ele vai entendendo aquilo que está acontecendo com ele. Então a gente vai trabalhando, né, esse mito em paralelo aos sentimentos, às emoções, aos entendimentos que esse indivíduo, ele tinha, ele faz, né, nesta relação com a mãe. Então a gente conecta uma coisa à outra. Hã, então por que que, como que o mito ele vai mostrar, né, para esse indivíduo esta relação? Porque os mitos, eles representam os movimentos arquetípicos, né, eles representam aquilo que está recorrente dentro da relação e do próprio crescimento, do processo, né, de crescimento, de amadurecimento deste cliente. Então quando ele consegue identificar isso, né, quando ele consegue reconhecer isso, aí sim a gente tem uma possibilidade, a gente abre uma janela, né, de diálogo com todo esse conteúdo. Então, por exemplo, a Deméter, que é uma deusa da maternidade, né, da fertilidade, o que que ela traz? O que que ela simboliza? Ela simboliza normalmente esses vínculos profundos, porque é o vínculo do materno, né? Vínculo da mãe e filho. É o cuidado, é a fusão, é a dependência afetiva, a ambivalência de proteção. E a Perséfone, o que que a Perséfone traz pra gente, né, o que que ela simboliza, a Perséfone? Então a Perséfone, ela traz a transição, por quê? Porque é a passagem da adolescência, né, da menina, que é sequestrada como menina e que volta como mulher. Então é a transição, né, é a passagem, essa sexualidade emergente, é o chamado para a vida adulta, a iniciação para o mundo interior, né, o encontro com as próprias questões, então ela traz esse simbolismo. Então, quando a gente aparece, traz o mito, né? E o cliente ele se reconhece, ele faz naturalmente uma passagem, né? Ele faz naturalmente essa ponte e ele consegue estabelecer esse diálogo de uma maneira muito mais eficiente ali. Então, quais são as normalmente as situações clínicas que elas convocam este mito, né? Quando a gente pensa no mito aí do materno. Ah, normalmente, dificuldade de separação, mães controladoras, né, aquelas mães são muito autoritárias, muito controladoras, filhos que estão aprisionados, a esse controle ou a essa afetividade, relações simbióticas, mães e filhos que estão simbióticos, medo de crescer, aquele indivíduo que não consegue ou está com dificuldade de assumir a vida adulta, medo da perda, né, porque a perda do afeto, a perda da segurança, transição para autonomia, depressão ligada a esta perda. Então, é muito comum o indivíduo deprimir quando ele inicia esse processo de transição para a vida adulta, ou a própria a mãe, né? Quando este filho segue, né? Quando esse filho sai de casa, quando esse filho assume a vida adulta. Então, todos essas emoções, todos esses contextos, esses conteúdos, eles aparecem na clínica. E aí esse mito nos ajuda a clarear, né, esse entendimento para o nosso cliente. Isso também pode aparecer em sonhos? Sim, com certeza. Por quê? Porque os sonhos, como a gente já vem conversando aqui, ele tem uma função reguladora da nossa psique. Então, tudo aquilo que o nosso inconsciente precisa que a gente entre em contato, ele pode, né, trazer no material onírico. Ele traz através dos sonhos para fazer esta regulação, fazer esta compensação. Então, como que isso pode aparecer, né, nos sonhos? É uma possibilidade. Pode aparecer como casas sufocantes, como mães que impedem movimento, como porões subterrâneos, trens perdidos, malas que já foram feitas, arrumadas por outra pessoa, por outras pessoas, mulheres que não conseguem atravessar portas, paisagens vazias. Então isso podem surgir essas imagens nos sonhos.
E quando a gente encontra, obviamente elas não são literais, a gente vai fazendo essas associações simbólicas, né, para o cliente. A gente permite que primeiro o cliente trabalhe esses símbolos, ele traz o conteúdo dele para ele, e depois a gente amplifica com o mito e a gente associa, né, esse conteúdo para que ele consiga trabalhar e dialogar um pouco melhor com essas questões do materno. Como que a gente não trabalha, né? Então, assim, quando que a gente não traz, quando a gente não introduz, né, o mito na clínica. E isso é um erro que é comum também, né? A gente encontrar na clínica. A gente nunca começa pelo mito, né? Então, assim, dizer que Deméter é isso, Perséfone é aquilo, como se isso fosse um diagnóstico. Por quê? Porque eles não são personagens, né? Vamos lembrar, os mitos, eles são padrões psíquicos. Então a gente não vai colocar isso como um diagnóstico. Olha, Deméter, né, é uma mãe X. Não, não é nesse contexto, tá? A gente não rotula isso. A gente vai trazer o mito como um elemento de paralelo de referência, mas a gente não vai determinar como se isso fosse um diagnóstico, tá? Então, assim, como que a gente trabalha? De forma dialética, de forma simbólica, de forma viva, né? E também de forma clínica. Então, você começa com o afeto e não com o mito, né? Então, primeiro, o que que essa imagem ela traz para você? O que que essa imagem provoca? Você conta um mito para o cliente e pergunta o que que essa imagem está provocando para você, né? Onde que ela te toca? O que que você sente? O que que é para você estar nesta relação? O que que dói, né, nessa separação. Então, quando a gente traz esses elementos, isso já vai começando a se reorganizar ali dentro do cliente. Depois que ele faz essas associações pessoais, né, então onde isso aparece na vida dele, eh, como como que ele se sente em relação a isso, onde toca, né, quem é Deméter dentro deste contexto, quem é Perséfone, onde que você está dentro desta relação, como que isso se dá, né, dentro deste mito que a gente contou dessa história, onde você se percebe. Então, como que você utiliza isso? Então, você vai trazer isso para o cliente, né, e vai questionar como que ele se percebe. Então, a gente conta o mito e aí a gente associa, tá? Onde que você acha que isso aparece na sua vida agora? Quem que é Deméter, né, dentro deste contexto? Quem que é Perséfone dentro desse contexto? Então você vai fazendo essas associações e ele vai se reconhecendo, vai se encontrando nesta amplificação, nesta ampliação. E isso vai clareando para ele os sentimentos, as escolhas que ele tem feito, os movimentos que ele tem feito na vida, aquilo que ele não estava enxergando, aquilo que ele não estava compreendendo, dessas relações, né? Ou como mãe ou como filho. Então a coisa começa a fazer conexões, vai fazendo essas pontes. Então isso vai facilitando esse entendimento. Outra coisa muito importante, né, para a gente, quando a gente trabalhar com o mito, é a gente transformar isso, na verdade, num gesto mesmo, né, numa ação. Então, depois que a gente fez todo esse trabalho, a pessoa compreendeu, olha, entendi o mito, entendi onde eu estou nessa relação, quem sou eu nessa relação, o que que está acontecendo comigo, né? A gente já pode entrar com outras perguntas abertas para aprofundar esse contexto. Então, exemplos de perguntas, né? Qual parte sua precisaria descer ao subterrâneo agora, por exemplo? O que você precisa deixar ir para que algo novo cresça? Como o Deméter, né? Nessa história, qual que é o medo que está te agarrando? Qual que é o medo que está te eh, fazendo sofrer neste momento? Se você fosse Perséfone, né, o que que estaria te chamando lá de baixo? O que traria você de volta, né? O que ainda estaria te segurando? O que você pode perder, ou o que você perde, ou o que você ganha se você permitir esta passagem, tanto como mãe ou como filho. Então, assim, a gente vai fazendo perguntas abertas e o cliente vai associando isso ao que ele está ali vivendo, aquela dor que ele está trazendo. Então, esse mito, ele ajuda a iluminar essas situações reais. Então, a gente traz o mito, a gente conta, a gente amplia,
né, a gente faz essas associações simbólicas, a gente coloca a pessoa em contato com isso, a gente ajuda ela a se identificar em qual parte deste mito, né, ela se reconhece, onde aquilo toca dentro dela, para que a gente consiga, então, fazer esses, né, esses fechamentos. E aí a gente vai trabalhar essas relações, né. E aí, assim, para a gente fechar aqui, né, trabalhar a importância de trabalhar um mito, por exemplo, né, de Perséfone, de Deméter e Perséfone, ele vai nos ensinar, porque esse mito ele traz para a gente sempre, né, ele nos ensina como esse processo de amadurecimento, ele envolve mesmo, envolve perda, ele envolve descida, ele envolve retorno, ele envolve superação, ele envolve este enfrentamento. E quando a gente enxerga isso, quando a gente acessa isso, um novo ciclo começa para esse indivíduo, né, para este cliente. Ele tem mais ferramental para olhar para isso. Por quê? Porque ele está entendendo o que está acontecendo com ele. A gente só transforma aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente não sabe, não tem como transformar. Então, quando eu acesso esse conteúdo, quando o mito me ajuda, né, me permite a acessar em que papel que eu estou, em que lugar que eu estou, como eu estou me sentindo, o que está acontecendo comigo, aí sim eu ganho o ferramental para poder transformar aquilo que é preciso ou aquilo que é necessário. Então, na prática, trabalhar os mitos na clínica é a gente traz o mito, a gente conta a história, mas a gente não traz isso de forma literal, né? A gente faz as pontes com o significado, com o simbolismo do que aquele mito, né? Do que aquela história está trazendo. A gente pega os elementos da história e a gente coloca para o cliente e para ele se reconhecer dentro daquilo. São os padrões psíquicos que a história está trazendo. E aí ele se reconhece, ele se identifica, e isso é um movimento dele, né? Não somos nós que vamos fazer isso. Olha, você está neste lugar, você percebe? Não. Ele vai fazer isso sozinho. E isso acontece naturalmente. Eu me identifiquei, eu percebi que estou neste lugar, que isso está acontecendo comigo. E aí nós vamos fazendo, então, então isso é o quê? Isso é perda? Isso é medo do adultecer, isso é medo da perda, é medo de ficar longe do amor, é medo de perder a proteção, é medo de não conseguir mais proteger. Aí sim a gente vai fazendo essas conexões. E a partir daí nós trabalhamos esses contextos com o cliente. Tá bem? Então, tanto os mitos como os contos de fadas, a gente traz neste formato e a gente faz, né? A gente trabalha essas conexões, montamos, né, este contexto e a partir do que o cliente associa e onde ele se reconhece, onde ele se identifica, aquilo faz sentido para ele, aí sim a gente vai passar então a dialogar, a elaborar e a gerar recursos emocionais para que ele consiga lidar, né, com todas essas questões, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, para não perder os próximos episódios, me segue e ative as notificações.